Hoje iremos conhecer a estrutura da Terra. Esta estrutura é dividida em camadas. Mas antes, vamos ver algumas curiosidades sobre a Terra? A primeira é sobre o petróleo. O petróleo é encontrado principalmente na camada da Terra conhecida como rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas por acúmulos de sedimentos ao longo do tempo, que podem conter matéria orgânica proveniente de restos de plantas e animais. O petróleo é formado a partir da decomposição de matéria orgânica sob condições geológicas específicas ao longo de milhões de anos. Os sedimentos que contêm matéria orgânica se acumulam em bacias sedimentares, como bacias oceânicas ou lagos. Embora o petróleo não esteja confinado a uma camada específica da Terra, ele é mais comumente encontrado nas rochas sedimentares, em camadas porosas e permeáveis onde pode ser extraído. A localização e a quantidade de petróleo podem variar em diferentes regiões geológicas ao redor do mundo. Uma outra curiosidade é relacionada à atividade humana, a escavação de um buraco. O buraco mais profundo já feito pelos humanos é o Poço Superprofundo de Kola, localizado na Península de Kola, na Rússia. O poço foi perfurado como parte de um projeto científico para estudar a crosta terrestre. O Poço Superprofundo de Kola foi perfurado entre 1970 e 1994, e atingiu uma profundidade final de aproximadamente 12.262 metros, 40.230 pés. No entanto, apesar de ser o buraco mais profundo já perfurado, o Poço de Kola ainda não chegou ao manto da Terra, representando apenas uma fração do raio total do planeta. Durante a perfuração, várias descobertas e avanços científicos foram feitos. Uma das descobertas notáveis foi a confirmação de que a crosta terrestre é composta principalmente por granito e basalto em camadas alternadas. O lugar mais profundo nas camadas rochosas da Terra onde foram encontrados seres vivos é na mina de ouro Ponen, localizada perto de Joanesburgo, na África do Sul. A mina atinge uma profundidade de cerca de 3.900 metros, 12.800 pés, abaixo da superfície. Nas galerias mais profundas da mina Ponen, foram encontrados micro-organismos extremófilos, principalmente bactérias. Esses micro-organismos têm a capacidade de sobreviver em condições extremas como altas temperaturas, baixa disponibilidade de oxigênio e alta pressão. Essas descobertas são de grande interesse para a astrobiologia, pois mostram a capacidade de vida microbiana de se adaptar e sobreviver em ambientes subterrâneos extremos. Além disso, essas descobertas têm implicações na exploração de vida em outros planetas como Marte, onde ambientes semelhantes podem existir nas camadas mais profundas do subsolo. A maior profundidade que o ser humano já foi ou aguentou ir nas camadas rochosas da Terra foi alcançada pela missão Trieste em 1960. A bordo do batiscafo Trieste, o explorador Jacques Piccard e o tenente da Marinha dos Estados Unidos Don Walsh desceram até a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo dos oceanos, com uma profundidade de aproximadamente 11.034 metros, 36.201 pés. Naquela expedição histórica, o batiscafo Trieste atingiu a profundidade de cerca de 10.916 metros, 35.814 pés, o que representa o ponto mais profundo alcançado pelo ser humano na Terra. Essa exploração foi um marco significativo na história da exploração submarina e proporcionou importantes insights sobre as profundezas abissais e a vida que pode ser encontrada nesses ambientes extremos. Em 26 de março de 2012, James Cameron, a bordo do submersível Deep-Sea Challenger, cravou seu nome na galeria dos grandes exploradores dos oceanos. O cineasta canadense se tornou o primeiro homem a viajar sozinho até a base das Fossas Marianas, um dos pontos mais profundos das águas na Terra. Agora, falando das camadas rochosas da Terra, iremos falar primeiramente sobre a crosta oceânica, também conhecida como cima. A camada cima é a camada que compõe o assoalho oceânico, possui algumas características distintas. Composição. A camada cima é composta principalmente por rochas ígneas como basalto e gabbro. Essas rochas são ricas em silicatos de magnésio e ferro, por isso antigamente chamada de cima. Densidade. A camada cima é mais densa do que a camada cial, a camada superior da crosta.
Isso ocorre devido à maior quantidade de minerais ricos em ferro e magnésio presentes nas rochas da camada cima. A camada cima tem uma espessura média de cerca de 5 a 10 quilômetros, embora essa espessura possa variar em diferentes regiões do planeta. Já na crosta continental, temos a chamada camada cial. A camada cial, também conhecida como crosta continental ou superior, possui as seguintes características. Composição. A camada cial é composta principalmente por rochas ígneas e metamórficas, com uma alta concentração de silício Si e alumínio Al. Os principais tipos de rochas presentes na camada cial incluem granito, granodiorito e rochas sedimentares continentais. Espessura. A camada cial tem uma espessura média de cerca de 20 a 70 quilômetros. No entanto, a espessura pode variar em diferentes regiões, sendo mais espessa em áreas montanhosas e mais fina em bacias sedimentares. Localização. A camada cial está localizada na parte superior da crosta terrestre e cobre as regiões continentais do planeta. Ela é encontrada em continentes e plataformas continentais adjacentes às massas de terra. Complexidade geológica. A camada cial é geologicamente complexa, composta por uma variedade de rochas, como granitos, xistos, arenitos e calcários. Essa diversidade geológica é resultado de processos tectônicos, sedimentares e metamórficos que ocorrem ao longo de bilhões de anos. A descontinuidade de Mororovi, também conhecida como MOU, é uma importante fronteira geológica entre a crosta terrestre e o manto terrestre. Ela foi descoberta em 1909 pelo geofísico croata Andrija Mororovi, que estudava a propagação de ondas sísmicas. A descontinuidade foi descoberta através da análise da propagação de ondas sísmicas. As ondas sísmicas sofrem uma variação de velocidade de forma brusca ao passarem por essa camada, em razão da diferença existente entre os tipos de material constituintes da crosta e do manto superior da Terra e, consequentemente, da diferença existente entre suas densidades. O manto superior é uma das camadas da Terra, localizada logo abaixo da crosta terrestre. É uma região composta principalmente por rochas ígneas silicatadas como peridotito, além de outros minerais ricos em silicato de magnésio, como olivina, piroxênio e silicato de alumínio e ferro. A presença desses minerais confere ao manto superior uma alta concentração de magnésio e ferro. Esta camada representa uma parte significativa do volume total do planeta. O manto superior se estende desde a base da crosta terrestre até uma profundidade de cerca de 660 quilômetros abaixo da superfície. É uma camada que abrange uma vasta área em todo o planeta. O manto superior é um estado sólido, embora seja capaz de se deformar plasticamente sob altas pressões e temperaturas. À medida que a profundidade aumenta, a pressão e a temperatura no manto também aumentam. O manto superior está envolvido em um processo conhecido como convecção do manto, onde o calor interno da Terra causa o movimento das rochas do manto. Isso resulta em correntes de convecção que transportam o calor do interior para a superfície. A convecção do manto é uma das principais forças motrizes por trás da tectônica de placas, o fenômeno geológico que causa o movimento das placas tectônicas na superfície da Terra. As correntes de convecção no manto superior ajudam a impulsionar o movimento das placas tectônicas. O manto inferior é uma camada da Terra localizada abaixo do manto superior e estende-se até a fronteira com o núcleo externo. É uma região de grande importância para a compreensão da estrutura e dinâmica interna do nosso planeta. O manto inferior está localizado abaixo do manto superior e estende-se desde uma profundidade de cerca de 660 quilômetros, 410 milhas, até aproximadamente 2.900 quilômetros, 1.800 milhas, abaixo da superfície da Terra. O manto inferior é composto principalmente por minerais ricos em silicato de magnésio e ferro, semelhantes ao manto superior. No entanto, devido às altas pressões encontradas no manto inferior, a estrutura cristalina desses minerais pode se transformar em uma fase mineral chamada perovskita. O manto inferior é um estado sólido, embora a altíssima pressão e temperatura presentes nessa região causem o material a se comportar de forma diferente do manto superior. As altas pressões no manto inferior resultam em uma maior densidade e rigidez do material. Assim como o manto superior, o manto inferior também está envolvido no processo de convecção do manto.
As correntes de convecção no manto inferior são responsáveis por transferir calor do núcleo externo para a parte superior do manto, desempenhando um papel fundamental na transferência de calor do interior para a superfície da Terra. A interface entre o manto inferior e o núcleo externo é conhecida como descontinuidade de Gutenberg. É nessa região que ocorre uma mudança significativa nas propriedades físicas do material devido às mudanças na composição e pressão. O núcleo externo é uma das camadas mais internas da Terra, localizada abaixo do manto inferior e acima do núcleo interno. É uma região extremamente importante para a compreensão da estrutura e dinâmica do nosso planeta. O núcleo externo está localizado acima do núcleo interno e se estende desde aproximadamente 2.900 quilômetros, 1.800 milhas, até cerca de 5.150 quilômetros, 3.200 milhas, abaixo da superfície da Terra. O núcleo externo é composto principalmente por ferro e níquel, com traços de outros elementos. Estima-se que o núcleo externo seja composto por aproximadamente 80% de ferro e 20% de níquel, juntamente com pequenas quantidades de elementos leves, como enxofre e oxigênio. O núcleo externo é uma região de transição entre o núcleo interno sólido e o manto superior sólido. Ele está em um estado líquido, principalmente devido às altas temperaturas encontradas nessa região. O núcleo externo é responsável pelo movimento convectivo de material ferroso em seu interior. O calor gerado pela decomposição radioativa e pelo resfriamento gradual do núcleo interno causa correntes de convecção no núcleo externo, que são cruciais para a produção do campo magnético da Terra. O movimento das correntes de convecção no núcleo externo, juntamente com a rotação da Terra, produz o campo magnético do nosso planeta. Esse campo magnético desempenha um papel fundamental na proteção da Terra contra as partículas carregadas do vento solar. Devido à inacessibilidade direta do núcleo externo, as informações sobre sua estrutura e propriedades são obtidas principalmente por meio de estudos sismológicos. As ondas sísmicas geradas por terremotos fornecem pistas valiosas sobre a velocidade, densidade e comportamento do material no núcleo externo. O núcleo interno é a camada mais interna e central da Terra, localizada abaixo do núcleo externo. É uma região de extrema importância para entender a estrutura e as propriedades do nosso planeta. O núcleo interno está localizado no centro da Terra, abaixo do núcleo externo. Sabe-se que o núcleo interno é uma esfera de ferro e níquel com um raio de 1.221 km. O núcleo interno é composto principalmente por ferro e níquel, com traços de outros elementos como enxofre e oxigênio. Estima-se que a proporção de ferro no núcleo interno seja maior do que no núcleo externo. Estado físico. O núcleo interno é sólido, apesar das altas temperaturas encontradas nessa região. Acredita-se que o material do núcleo interno esteja no estado sólido devido às pressões extremas existentes no centro da Terra. Temperatura e pressão. As temperaturas no núcleo interno são muito altas, atingindo cerca de 5.000 a 6.000 graus Celsius. Além disso, as pressões no núcleo interno são imensas, chegando a milhões de vezes a pressão atmosférica da superfície da Terra. Acredita-se que o núcleo interno esteja em processo de cristalização. Isso significa que o ferro no núcleo interno está se solidificando gradualmente, formando cristais de ferro em um ambiente sob alta pressão. Embora o núcleo interno seja inacessível diretamente ao ser humano, o estudo do campo magnético da Terra, experimentos de laboratório e simulações computacionais ajudaram a aumentar nossa compreensão dessa camada interna e central do nosso planeta. E assim terminamos nossa viagem de conhecimento sobre as camadas que formam o nosso planeta. Gostou do vídeo? Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!